Olá, boa noite. Começando mais um curso de filosofia. Hoje eu peguei um tema mais afetivo. A gente na semana passada falou sobre Aristóteles, né? Sobre um livro, uma obra de Aristóteles. E hoje, aproveitando aqui o lançamento da minha peça no Rio, que foi na sexta-feira, Sorrisos de Mãe, eu queria falar um pouquinho sobre mãe, sobre sorriso de mãe, sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida, na nossa existência, sobre o significado que tem na nossa vida a escolha que a gente faz. O tempo todo a gente faz escolhas e quando nós fazemos escolhas nós renunciamos coisas. Não dá para a gente ter tudo, não dá para a gente fazer tudo, não dá para a gente estar em todos os lugares. E exatamente quando a gente faz escolhas, a gente naturalmente tem que renunciar a outras coisas, deixar de lado outras coisas. E quando eu estava pensando em fazer essa live hoje, né, pegando a peça Sorrisos de Mãe, eu fiquei me lembrando, né, eu sei que tem muita gente aqui que acompanha desde as primeiras lives, e eu comecei as lives lá na pandemia, no início da pandemia, que era todos os dias, quando a minha mãe estava doente. E aí eu ficava com a minha mãe no hospital e depois à noite eu fazia, era 6 horas, né? Tocava o sino e eu começava a live. E hoje eu resolvi, né? Eu fiquei muito feliz com a peça Sorrisos de Mãe, fiquei muito feliz com a reação das pessoas. Eu até postei algumas pessoas muito legais que tiveram lá. No domingo a gente teve a Lucinha Lins, a Joana, a estreia foi lindo assim, né? Muitos artistas, muitas professoras, professores, muitos amigos, e eu vi a emoção das pessoas vendo esse ator fascinante que é o Joelson Medeiros interpretar várias personagens na relação dessas personagens com a mãe. Mas eu quero fazer uma abordagem um pouco filosófica, já que é um curso de filosofia, dessa peça Sorrisos de Mãe. Primeiro, o que é um sorriso de mãe? Como é que a gente pensa sobre a alegria que eu posso dar para minha mãe? Eu, filho, minha mãe doente ou minha mãe boa, eu me preocupo de alguma maneira de demonstrar para minha mãe o meu amor por ela. E talvez eu me preocupe também em demonstrar para minha mãe que eu estou dando certo na vida. Que aquilo que ela plantou com sacrifício, com dificuldade, né? Cada um tem a sua história pessoal com a sua mãe, os calvários que nossas mães enfrentaram na vida, de repente esse sorriso de mãe, ele tem essa intenção amorosa de nós olharmos para as nossas mães e nos apresentarmos como alguém que deu certo. Estou eu aqui, mãe, resultado do seu plantio. Estou eu aqui, mãe, resultado das suas dores, dos seus sofrimentos, das suas angústias, das suas tristezas, dos problemas que eu causei, dos trabalhos que eu pude dar, dos meus choros, das minhas promessas infantis, adolescentes, do meu sonho de eternidade, de jamais perder minha mãe. Por isso que o poeta diz que as mães deveriam ser proibidas de morrer, né? Mas quando eu penso nesse sorriso de mãe, vem uma outra reflexão que eu acho muito importante na filosofia dos nossos tempos, que é uma frase que tem na peça, que chama sorrir é amar. O significado do sorrir é amar. O que significa ouvir é amar? Ouvir é amar. O que significa você ser capaz de ouvir alguém? E essa peça, ela nasceu de uma série de observações que eu fui fazendo na minha vida, né? Nessas oportunidades que eu tenho de dar palestras em vários lugares, eu fui conhecendo pessoas e fui prestando atenção nas pessoas. E assim surgiram as personagens. Então, a personagem que dá nome ao título do filho, né, o nome do filho, que é a personagem principal, chama-se Cícero. E Cícero é uma personagem real, que eu conheci em Juazeiro do Norte. Eu fui dar uma palestra em Juazeiro do Norte, e aí eu pedi à reitora da universidade que estava comigo que eu pudesse conhecer a igreja do Padre Cícero. E fui junto com ela, nós chegamos na igreja do Padre Cícero, e eu, vendo aquela igreja, as pessoas, de repente vem um homem com um turbante na cabeça na nossa direção,
o prefeito lá da cidade disse assim, nossa, ele não para de falar, melhor a gente ir. E eu falei, bem, mas ele já chegou aqui, né? Aí ele chega perto da gente, pergunta o meu nome, ele diz o dele, né, Cícero, fala assim, ah, Cícero, claro, da terra do padre Cícero. Não sou daqui não, sou de Palmeira dos Índios, Alagoas. Falei, Cícero, o que você faz? Ele falou, eu sou sentinela de velório. E eu nunca tinha escutado essa expressão, sentinela de velório. E aí o Cícero foi me explicando o que era um sentinela de velório. Ele comparou com as carpideiras. As carpideiras são mulheres que são contratadas, né, que eram contratadas, acho que não tem mais carpideira, mas que eram contratadas para chorar no velório das pessoas e contar histórias tristes daquela pessoa para arrancar mais lágrimas, né? E o sentinela de velório, segundo Cícero, chorava de graça. Chorava porque acreditava no choro. Aí ele disse assim para mim, eu não sei se o senhor é um homem importante, mas se o senhor for um homem importante, faça uma lei obrigando todas as pessoas a ir em velório, porque é muito triste ver velório sem ninguém, né? E ele foi contando a história dele. Tinha um padre que ele gostava muito, que tinha paciência com ele, tinha um padre que ele não gostava, porque não tinha paciência com ele, o padre que ele gostava chegava antes, acolhia todas as pessoas, o padre que ele não gostava fazia tudo de afogadilho, né? E aí chega um momento que para mim foi mais emocionante, quando eu perguntei para ele qual foi o velório mais triste que ele foi. E aí ele conta do velório da mãe dele, lá em Palmeira dos Índios, e as irmãs, como tinham vergonha dele, não avisaram para ele que a mãe morreu, só alguns dias depois, para que ele não fosse ao enterro da mãe, para que ele não desse nenhum show no enterro da mãe. E aí o Cícero assume que ele tem problema, que ele é meio louquinho, mas que ele devia ter o direito, mesmo os louquinhos deveriam ter o direito de chorar a morte da mãe. Ele me abraçou, eu lembro da cena dele, eu tenho a foto junto com o Cícero, ele me abraçou e chorou a ausência da sua mãe ali, né? Essa foi uma das histórias. Uma outra história foi uma história de uma mulher no avião, e essa mulher, eu estava indo para o Recife, e ela também estava indo para o Recife, e ela pediu para pegar na minha mão, estava com medo do avião, disse que só estava indo para o Recife porque a filha insistiu muito, há mais de um ano que a filha estava insistindo para ela ir, deu a passagem, e a filha era tão importante, dizia ela, que tinha até secretária. E foi contando a história, primeiro de um sobrinho, ela não parava de falar. Ela fala uma história atrás da outra, emendando, e chegou na história que ela queria. E essa história que ela queria era da filha que tinha uma companheira, não um companheiro. E ela não sabia se era pecado ou não. E havia uma comadre dela que era muito religiosa e dizia que a filha ia para o inferno se continuasse com uma mulher. E havia um padre na cidade dela, ela era mineira, mas morava no Vale do Paraíba, e um padre que diz assim, olha, ame a sua filha do jeito que ela é. Ame a sua filha. Ninguém tem o poder de dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno, isso não existe. O mais importante na vida, o que nos liga a Deus é o amor, é a nossa capacidade de amar. E aquela mulher, no jeito dela, né, mineira, engraçada, leve, e ela diz assim, que quando a minha comadre falou isso para mim, deu uma dor dentro de mim mesmo que eu não sabia mais onde é que eu ia fazer. E começou, ia contando tal, e eu via aquelas histórias, aí ela vira e fala assim, ai, Gabriel Chalita, eu acho que foi Nossa Senhora que colocou você aqui para dizer o que vai acontecer com a minha filha, se vai para o céu, se vai para o inferno. E eu lembro que ouvindo, né, as histórias, ela falando, né, eu falei, mas por que a senhora está acreditando na sua comadre? Não, o padre André disse que não tem problema, mas eu não sei quem está certo. Eu falei, olha, mas um padre faz filosofia, faz teologia, estuda tanto. Certo, o padre que tem razão, né? Não é a sua comadre. E eu sei que aquilo foi um alívio tão grande para ela que quando nós descemos, ela tinha pernas inchadas, assim, né? Andava com dificuldade, ela perguntou se eu estava com pressa. Eu falei, eu vim aqui para dar uma palestra, mas por quê? Não, se você puder me acompanhar, eu só quero apresentar a minha filha. E aí quando eu chego na saída, né, do aeroporto, desembarque junto com ela, estava a filha, junto com a companheira,
E aí ela falou, ai, graças a Deus. O Gabriel Chalita falou, e aí, enfim, eu achei tão bonito, tão significativo, tão instigante, né? Aquela mulher com amor pela sua filha e com as dúvidas todas que habitavam a sua cabeça. E a filha, né, deu um abraço na mãe e falou assim, hoje sim, hoje é um dia feliz, porque a minha rainha veio me visitar. Eu achei tão lindo assim, né? Aquela mulher carente de mãe, carente de sorriso de mãe, de presença de mãe. Uma outra história real, eu me lembro de uma amiga minha que estava com a mãe, que está, né? A mãe está viva com Alzheimer, e da conversa que o pai teve com ela. E ela e o irmão muito preocupados porque a mãe já não estava um pouco violenta, já não conhecia direito as pessoas, queria sair de casa, queria encontrar a mãe dela que já morreu há muito tempo, né? E o pai, ouvindo aquela fala, ela e o irmão resolveram que o melhor era colocar a mãe numa clínica, que ela teria mais conforto, o pai não teria condições de cuidar, que o pai foi ouvindo, né? E dizendo, então vocês que decidiram isso, vocês já resolveram, seu irmão não vem aqui há 2 meses e arrumou tempo para decidir o que eu vou fazer com a mulher da minha vida. E ela me contando o jeito que o pai disse isso, né? Falou assim, olha, eu conheci a sua mãe num carnaval. E a sua mãe era a mulher mais linda daquele baile de carnaval. E eu me apaixonei perdidamente por ela. E eu me casei com ela, e eu me enlacei, eu me envolvi com ela. E essa mulher me fez o homem mais feliz do mundo. E agora essa mulher está doente. E eu vou abandonar o amor da minha vida? Não, eu vou cuidar dela. E aí a filha ainda disse, né? Pai, mas daqui a pouco ela não vai saber quem é o Senhor. Ele falou, não faz mal. Eu sempre vou saber quem é ela. E aí vai a história. Estou resumindo aqui, né? Porque na peça ela é romanceada também. Eu ouço uma história e vou dando uma narrativa mais literária para isso também. Mas são histórias reais. Uma outra história, me lembro, aliás, que eu contei para minha mãe, né? Isso para mim foi a maior emoção da sexta-feira, da estreia da peça, porque eu li essa peça para minha mãe. Minha mãe estava viva quando eu li a peça. E minha mãe amou a peça, né? E faz tempo, é uma peça que eu fiz quando a mãe de um amigo meu estava no hospital, que essa história também tem na peça, e essa mãe que estava no hospital, né, reclamava muito da comida do hospital. E ela tentou convencer a enfermeira a levar pizza para ela sem que o médico soubesse. E foi contando, então essa é uma história mais cômica assim. Bem, e eu li essas histórias para minha mãe, e minha mãe me lembrou de uma outra história de quando eu era criança, e a gente tinha uma mulher que nos visitava em Cachoeira Paulista, e não era tia, mas a gente chamava de tia, né? Tia Yaya. E a tia Yaya, ela reclamava de tudo estava ruim para ela, né? Chegava em casa, tudo bem, Yaya? Tô péssima. Falei, o que aconteceu? Você não dormiu bem à noite? Ô, Anice, faz 9 anos que eu não durmo, você sabe disso? Esse ano está completando 9 anos que eu não durmo, que eu não fecho os olhos. E minha mãe via aquilo e ria um pouco dela, né? Falei assim, Joaquim, Anice, Joaquim vazou a noite inteira. E eu, na peça, coloco isso, né? Eu nunca soube que era um homem vazando a noite inteira. Aliás, no domingo tinha um médico lá, e a gente brincando, eu falei assim, será que ele tinha feito alguma cirurgia de próstata? Será? Eu falei, eu não sei. Mas eu sei que ele vazava a noite inteira. Eu não sei o que é um homem vazando, porque a Yaya já morreu também. Minha mãe também não sabia o que era um homem vazando. E aí ela falava da filha dela, né? Chamava Fabiana, que a filha tinha um para-raio de doença. Nunca vi uma pessoa com tanta doença. E a Yaya ia contando, né? Da sua trajetória de desconfiança da vida, né? Minha mãe falava assim, come alguma coisa, Yaya? Não, eu não vim comer nada aqui não vim aqui para dar prejuízo. Com a graça do bom Deus, na minha casa comida não falta. Eu estou indo para casa e eu como lá, né? Mas come alguma coisa. Não, eu já estou indo embora que vai chover. Eu falei, que vai chover, Yaya? Tá um sol aí. Ih, conheço o sol, daqui a pouco ele cansa, vai embora e começa a chover. Mas por que
que essas histórias têm uma dimensão, de alguma maneira, de uma filosofia de vida. A filosofia de vida é prestar atenção nas pessoas. A filosofia de vida é permitir que as histórias das pessoas, de alguma maneira, façam parte do nosso repertório. Eu poderia contar muitas outras histórias nessa peça, em palestras, né? Onde eu vou dar palestras, cada lugar eu levo algumas histórias que eu ouvi, que eu vivi, que estão presentes dentro de mim. As crônicas, né? Elas nascem de histórias. A crônica da semana passada foi uma história, eu estava indo para o Rio por causa da estreia da peça e não havia escrito a crônica ainda. E aí eu vi duas mulheres conversando sobre uma que estava com câncer, amiga de uma delas, né? Não ouvi a história direito, que estava com câncer e que ela era amiga o suficiente para desejar que ela tivesse uma bela morte, uma linda morte. Eu fiquei pensando, o que é uma linda morte, né? Minha mãe estava doente, eu queria que minha mãe ficasse boa, que ficasse curada, né? Falei, eu não desejei uma bela morte. Será que é importante a gente desejar uma bela morte? Algumas pessoas que morrem rapidamente, de um acidente, de alguma coisa, há outras pessoas que ficam um tempo e podem se despedir. Eu não sei o que é melhor ou o que é pior, né? É difícil falar sobre a morte. É muito complexo isso, porque nós temos laços, nós temos vínculos. As pessoas representam alguma coisa pra gente. E é muito difícil você se despedir de alguém que você ama. Meu pai morreu rapidamente. Estava num casamento, tinha trabalhado durante o dia, foi para uma festa de casamento. E aí ele passou mal no casamento. Eu levei ele para minha casa e eu vi que ele não estava bem, aí nós fomos para o hospital e logo depois ele morreu. E meu pai tinha uma oração que ele pedia para Deus para não ficar doente, para morrer trabalhando ou festejando, uma oração em árabe. E Deus atendeu? Não sei. E ele se foi rapidamente. Minha mãe teve um tempo de despedida grande, que eu podia ali ver ela piorando, ver melhorando, fazendo qualquer coisa para que ela tivesse um sorriso. Minha mãe ficou doente num dezembro, né? Foi internada. No mês do meu aniversário, abril, ela melhorou muito. Ela comeu bolo comigo no meu aniversário, internada ainda. Aí no dia das mães, em maio, ela começou a piorar. E aí eu me despedi da minha mãe no dia 25 de maio. Né? E foi a primeira peça minha que minha mãe não estava. Minha mãe viu todas as minhas peças, né? O Semeador, Muito Louca, Hortância Velha, Nelson Gonçalves. E ela amava ir nas peças, ir nas palestras. E de repente eu estava ali fazendo uma homenagem às mães e minha mãe não estava, ou minha mãe estava dentro de mim. Mas minha gente, quando a gente reflete um pouco sobre mãe, ou sobre histórias que nós ouvimos de outras pessoas, ou sobre amizade, ou sobre relação de afeto, algo tão essencial dentro da gente, que é esse prestar atenção no outro, prestar atenção na dor do outro, fazer escolhas corretas na nossa vida, de que parte do meu tempo eu dedico às pessoas que eu amo. Eu celebro o fato de poder ter amigos, de poder ter amores, né? Histórias de amor ou histórias de amizade, é tudo amor. Pessoas que significam tanto para mim e que são capazes de me ouvir, de ouvir as minhas dores, de ouvir os meus erros, de ouvir os meus fracassos, de ouvir as minhas dúvidas, as minhas lamentações. Saber que eu tenho amigos que eu posso errar à vontade e que esses amigos estão ali, junto comigo, para de repente me lembrar do meu erro e me ajudar a ser melhor, para de repente não falar do meu erro, porque naquele momento eu estou frágil demais para ouvir sobre os meus erros. Essa intimidade das relações humanas, como isso é significativo, como isso é bom. O que vale na vida? Só o amor. Só o amor dá sentido à vida da gente.
É o amor que nos retira da multidão e que nos faz únicos. É o amor. Você pode estar num avião com um monte de gente, ninguém te conhece, acontecer alguma coisa com você que aquelas pessoas nem sabem que você é. Mas quando você chega na sua casa e vem seu filho te beijar, vem seu neto, vem seu avô, vem sua mãe, vem seu pai. Quando você chega em algum lugar, né? Uma das saudades que eu tenho da minha mãe era de que todo lugar que eu viajava, né? Eu tinha que ligar na hora que eu pegava o avião, a hora que eu chegava no lugar. Falei, mas eu não sei, a primeira vez que eu estou indo para a China, eu não sei como é que é a ligação lá. Ai, você dá um jeito, pelo amor de Deus, filho, eu vou ficar rezando, né? Cada lugar que eu ia, mãe, eu cheguei, né? Mãe, eu estou aqui. Graças a Deus, meu filho. Como era gostoso ouvir, né? Esse graças a Deus, meu filho, da minha mãe. Você chegou bem, né? Eu voltei, eu estou aqui. São esses significados, minha gente, que valem da vida. A gente passa, às vezes, pela vida acumulando ódios, acumulando intransigências, impaciências, acumulando insensibilidades, né? Ninguém consegue construir uma história bonita de vida se não tiver sensibilidade, se não tiver compaixão, se não conseguir sentir a dor que o outro sente, compartilhar daquela dor, a dor do outro, não a minha. Porque se eu ficar falando da minha dor para o outro, eu não estou sentindo a dor do outro, eu não estou vivendo a dor do outro, eu não estou compreendendo a dor do outro. Eu preciso desenvolver essa veia da sensibilidade humana. Uma coisa bonita, né? O diretor da peça chama Fernando Filber, o produtor da peça está aí, eu vi ele, Roberto Monteiro. Mas quando a gente estava estava conversando com o diretor da peça, né? E ele falou assim, o que você espera assim das pessoas no final da peça? Eu falei, eu espero que as pessoas saiam emocionadas, que elas possam rir muito, porque tem histórias muito engraçadas, que elas possam chorar. Aí ele falou assim para mim, e eu também espero uma outra coisa, que quem não vem com a mãe, saia daqui com vontade de ligar para a mãe. Saia com vontade de, mesmo que pelo telefone, ouvir o sorriso da mãe. Que são laços, né? E é bonita essa peça, nesse momento, de volta do teatro, lá no Rio de Janeiro, onde está a peça, né? No Shopping da Gávea, mas no Rio todo já se retiraram as máscaras, mesmo em lugares fechados, pela quantidade de pessoas já vacinadas, enfim. Mas as pessoas estavam sem máscaras no teatro, estavam chorando, estavam rindo, estavam se divertindo, saíram felizes de lá. A peça vem para São Paulo no dia 6 de maio, no Teatro Eva Hess, que fica na Avenida Paulista, e vai ter uma temporada aqui também. E eu acho que tudo isso, né? Estou falando desta peça, porque a gente está pegando essa dimensão filosófica do encontro, do ouvir, mas é muito bom a gente poder ir a outras peças também, prestigiar esses encontros, né? Essa atenção que a gente tem que dar para alguém. Como é gostoso isso, como é gostoso você celebrar a vida junto com pessoas que têm um significado para você, que tem uma dimensão de amizade, né? O Roberto, que está aqui, que é um grande amigo, às vezes a gente sai caminhando por São Paulo, né, Roberto? E a gente fica 2 horas caminhando e conversando de temas, vai de Shakespeare a Sartre, a seres humanos, a cotidiano, a miserabilidade, a dimensão humana. Eu vi um outro irmão que eu tenho aqui também, Naline, que é um grande escritor, né, que presidiu o Tribunal de Justiça, um homem da ética, e a gente se fala 6 e pouco da manhã, assim, e como é bom, né, poder compartilhar. Esses dias nós dois estávamos falando sobre as saudades das nossas mães. Ele falando da saudade da mãe dele e eu falando da saudade da minha mãe. Falei assim, mas isso não é muito melancólico ficar falando saudade da sua mãe? Não, não é melancolia. É boniteza, é capricho com a vida, é capricho com a caixa de memórias que vive dentro da gente. E a gente pode abrir essa caixa de memórias e encontrar sentimentos lindos dentro da gente.
mesmo em momentos difíceis que a gente pode estar vivendo, por qualquer razão, né? Cada um tem o seu calvário, cada um tem a sua dor. Às vezes é problema financeiro, é problema de trabalho, é problema de reconhecimento profissional, é problema de amor, é problema de doença, é problema de morte, mas assim, a vida é sofrimento. Não dá pra gente ser ingênuo e achar que, não, se eu tiver fé e se eu só falar de amor, eu não vou ter sofrimento nenhum. Não, a vida é sofrimento. A gente vai sofrer o tempo todo. O nascimento é um sofrimento. Sócrates dizia que o nascimento de uma ideia é sofrimento. Uma ideia para nascer dentro da gente é um parto. Você está trazendo luz, você está trazendo vida, dando vida a uma nova ideia. Então, tudo isso é um impulsionador das dores que nós vamos ter na vida. E a gente vai ter muitas delas. Mas a vida vai além do sofrimento. Ela é sofrimento, mas ela é primavera também. Ela é romantismo também. Ela é mãos dadas também. A vida tem flores para nos perfumar de esperança o tempo todo. E as amizades são assim, são essas flores, né, que perfumam os ambientes onde nós estamos, que perfumam as histórias que nos frequentam, que fazem parte da gente. Você pode estar num lugar lindo, sozinho, você vai celebrar com quem? Claro que, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto de ficar sozinho, preciso ficar sozinho para escrever, para pensar, mas esses são momentos de uma solidão decidida. A necessidade que eu tenho de pensar numa história, de criar, de imaginar, isso acaba e de repente eu vou caminhar com um amigo, vou tomar um café, vou comer um pão com manteiga, conversando com alguém que tem um significado na minha vida. Esse dia eu estava dando uma entrevista e a pessoa viu que aqui atrás, é que o jeito que está aqui não dá para ver, mas tem a foto do meu pai e da minha mãe e tem a foto da Lígia aqui, Fagundes Telles, essa escritora incrível, né? E aí a pessoa perguntou para mim sobre por que a Lígia está ali, né? Que está meu pai e minha mãe. Falando de sorriso de mãe, que sorriso lindo da minha mãe. E meu pai, meu bom José. E tem outras fotos aqui também. Mas, e eu disse das inspirações que eu tive com a Lígia e dos privilégios de tantos momentos juntos, ouvindo as histórias, né? Eu conheci a Lígia pela obra primeiro, e depois a pessoa, a escritora, a mulher, sofredora. O pão quente com manteiga é minha maior paixão. Pode ser. Não é uma coisa simples, um pão com manteiga? Com café quentinho, você tomando aquilo e conversando com alguém, e compartilhando a sua vida com alguém, e vivendo as suas dores com alguém, e chorando os choros necessários, não importa. Sorriso de mãe também tem choro de mãe, também tem saudade de mãe, tem momentos lindos que a gente pode celebrar. Dentro da gente também, quando a mãe não está mais perto, né? Nessa caixa de memórias que todos nós temos. Então fica para vocês esse convite. Eu queria terminar só com essa música aqui, do Vinícius e do Tom Jobim. Eu estava pensando na beleza da letra dessa música, do significado dela, que tem a ver com histórias de amor, de encontro, e com esse respeito que a gente tem pelas pessoas e por aquilo que elas podem fazer para a humanidade. Se todos fossem iguais a você, vai tua vida, teu caminho é de paz e amor. A tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina de amar em paz. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar. Como o sol, como a flor, como a luz, amar sem mentir, nem sofrer.
existiria verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. É lindo demais isso, né? Eu cantei algumas vezes essa música para minha mãe, no aniversário dela, brincando. Mãe, que maravilha viver se todos fossem iguais a você. Quem tem mãe, diga isso para sua mãe. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Quem é do Rio ou perto do Rio vai lá ver a peça. Quem é de São Paulo espera aqui dia 6. E semana que vem a gente se encontra aqui. Deixa eu mandar um beijo para vocês antes de sair. Diga a cidade onde vocês estão aí. É muito triste domingo, saudade de mãe. Diga a cidade para mim aí. Valdina, emocionante, obrigado. Renata. Gabriel, Rio de Janeiro. A peça é incrível. Gabriel estava na peça. Levou a mãe, o pai. Que legal, Gabriel. Aurelina de Brasília, um beijão. Josi de Salvador. Domingas, não sei de onde é. Matos. Marcilene Lorena. Olha aqui, o Dr. Augusto de Arruda Botelho, um dos maiores criminalistas do Brasil. Que honra sua presença aqui. Sônia de Floripa, Juscelia de São Paulo, Valéria de João Pessoa, Edivânia de Garanhuns, Pernambuco. Cadê Edivânia de Maceió? Também não está aqui. Neuza de Goiânia, Paula de Feira de Santana, Bahia. Um beijo carinhoso para vocês, Brasília, Manaus. Semana que vem a gente se encontra aqui.